E olha que importante hoje, como se proteger da poluição do ar causada pelas queimadas. Nós sabemos que em vários pontos do Brasil estão tendo queimadas gigantescas e nós precisamos nos proteger porque a poluição está relacionada a mais ou menos 49 mil mortes por ano no Brasil. Agora sim, e vamos lá. Como se proteger da poluição do ar causada pelas queimadas? É uma reportagem do André Biernaf, da BBC News Brasil, em Londres, que fez a seguinte reportagem que eu passo agora a leitura reativa. Os incêndios florestais que se alastram por vários estados do Brasil deixam um rastro de destruição, geram imagens impressionantes e causam profundos danos na saúde das pessoas. Mas será que existe algumas estratégias para minimizar esses riscos e proteger o corpo das ameaças relacionadas à intensa poluição do ar? Em comunicado divulgado no domingo, dia 25/8, o Ministério da Saúde traz uma série de recomendações para evitar a exposição à fumaça ou diminuir a probabilidade de contato com o material de fogo para fazer mal. A primeira orientação é caprichar na hidratação. De acordo com o texto, aumentar a ingestão de água e líquidos ajuda a manter as membranas respiratórias úmidas e, assim, mais protegidas. O médico patologista Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FU-USP, acrescenta que vale também hidratar as mucosas expostas, como os olhos, as narinas e os lábios. Além disso, é importante observar a urina. Se ela ficar escura, é sinal que o corpo está mais desidratado e o sangue começa a ficar concentrado demais, diz ele. Este sangue concentrado pode representar um perigo para as pessoas que já sofrem com doenças cardiovasculares, pois aumenta o risco de entupimento dos vasos que irrigam o coração, o cérebro e órgãos vitais. Este cuidado com a ingestão de líquidos também é importante para idosos, que perdem a sensação subjetiva de sede, e para bebês ou crianças pequenas que dependem de alguém para ofertar água para eles. Contempla o especialista. O Ministério também sugere que pessoas reduzam o tempo de exposição aos poluentes. Para isso, deve-se permanecer dentro de casa, em local ventilado, com ar-condicionado ou purificadores de ar. Aí nem todo mundo consegue, né, no Ministério, mas vamos lá. Bacias cheias de água e panos molhados espalhados pelos cômodos podem ser alternativas mais baratas aos purificadores. Tudo bem. Fizeram um contraponto. As portas e as janelas devem permanecer fechadas durante os horários com elevadas concentrações de partículas, para reduzir a penetração da poluição externa. Continua a nota do Ministério. Saldiva avalia que medidas do tipo como fechar a casa e ligar o ar-condicionado podem até ajudar, mas elas não estão disponíveis para a maior parte da população. É óbvio, né? As queimadas representam uma vulnerabilidade a mais justamente para aqueles que já correm um risco, destaca o patologista. O Ministério pede que a população evite atividades físicas em horários de elevadas concentrações de poluentes do ar e que é entre 12 e 14 e 16 horas, onde as concentrações de ozônio, um tipo de poluente, são mais elevadas. Então, um dado importante. Entre o meio-dia e as 4 horas da tarde, ou 12 e 16 horas, é o horário de maior concentração do ozônio, que é este poluente mais elevado. Agora você já sabe. Outra dica envolve cobrir o nariz e a boca com máscaras cirúrgicas, panos, lenços ou bandanas para reduzir a exposição às partículas grossas. Isso especialmente para indivíduos que moram em regiões onde há focos de queimadas. Essa medida pode amenizar o desconforto na hora de respirar. A inalação desse material pode causar uma irritação forte no nariz e na garganta. O governo também indica o uso de máscaras capazes de filtrar partículas mais finas. Os modelos são os mesmos que ficaram conhecidos durante a pandemia da Covid-19, como a N95, a PFF2
e a PA e a P100. Antes, atenção em dobro para grupos de maior risco. Alguns públicos precisam ter cuidado redobrado, pois os efeitos da poluição podem ser ainda mais graves. É o caso de crianças menores de 5 anos, gestantes e indivíduos acima de 60 anos. Além de todas as medidas citadas acima, essas pessoas devem ficar atentas a qualquer sintoma, como dificuldade para respirar, mal-estar, tosse, entre outros, e buscar atendimento médico o mais rápido possível. Já os indivíduos que possuem alguma doença crônica, caso de asmas, de EPOC, diabetes, hipertensão, etc., podem conversar com o médico que realiza acompanhamento do quadro para verificar que há a necessidade ou não de fazer ajustes nas dosagens das medicações de rotina. Muitas vezes, os poluentes que vêm das queimadas geram uma queda de oferta do oxigênio para o corpo e, por isso, representam um fator de desequilíbrio. O gatilho necessário para o desenvolvimento de quadros mais graves, como um infarto agudo no miocárdio. Resume o médico Antônio Carlos Paladrim Chagas, ex-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o SOCESP. Portanto, se o indivíduo estiver com sintomas como uma dor no peito, é importante buscar o serviço de emergência o mais rápido possível. Reforça o especialista, que também é professor titular da Faculdade de Medicina do ABC, no Grande São Paulo. Para as enfermidades que têm medicações usadas especificamente em momentos de crise, como asma, vale reforçar o estoque de doses em casa, discutir com o profissional de saúde o momento adequado de fazer o uso delas e, claro, buscar o atendimento de emergências caso o incômodo não melhore. O Ministério da Saúde também recomenda que pacientes com quadros crônicos avaliem a necessidade e a segurança de sair temporariamente da área impactada pela sazonalidade das queimadas. Mas e para onde, né? Aí que tá a diferença. Outro desenvolvimento da fumaça. O médico Paulo Correia, presidente da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia SBPT, lembra que, além de representar um risco à saúde de pacientes com doenças crônicas, os incêndios florestais também podem gerar uma série de outros problemas secundários. Além de toda a destruição da biodiversidade, a fumaça gera uma redução de visibilidade, o que pode gerar problemas para o tráfego de veículos e aumentar os riscos de acidentes. Lembra o especialista e também professor da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa, aliás, é uma preocupação que aparece nas notas divulgadas pelo governo do São Paulo, um dos estados mais atingidos pelas queimadas mais recentes. As autoridades paulistas pedem que a população redobre a atenção ao dirigir e evite atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo. Caso seja inevitável, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente, diz o texto. Outra orientação é a de evitar se deslocar pelas rodovias e rotas com interdições e, se for necessário, busque rotas mais seguras. O governo de São Paulo ainda orienta que, ao avistar um foco de incêndio ou fumaça densa, as pessoas devem sair imediatamente da área, buscar um abrigo seguro e informar o Corpo de Bombeiros no número 193 ou a Defesa Civil, que é o número 192. Os efeitos imediatos das queimadas no organismo. As queimadas geram uma série de moléculas que são inaladas e têm um efeito tóxico no organismo. Algumas dessas substâncias são conhecidas genericamente como material particulado ou MP. Dentro desse grupo, alguns desses compostos são tão pequenos que conseguem escapar de praticamente todos os mecanismos de filtragem do sistema respiratório. Para ter ideia, alguns desses MPs têm menos de 10 micrômetros de diâmetro. Isso significa que um fio de cabelo chega a ser 30 a 40 vezes maior que eles. O nosso corpo consegue remover parte dessas substâncias, mas, quando a quantidade ultrapassa os limites, esses poluentes começam a se depositar e geram uma série de tatuagens nos pulmões, uma marca que você não consegue mais tirar, explica Saldiva. Parte desses poluentes chega aos alvéolos, as pequenas estruturas pulmonares onde acontece a troca de gás carbônico pelo oxigênio. Com isso, eles caem na corrente sanguínea e podem se espalhar por diversos órgãos. E os efeitos disso podem ser agudos ou crônicos.
Nos dias que sucedem as queimadas, quando a poluição atmosférica atinge o ápice, a maior parte das pessoas que respiram aquele ar pode experimentar sintomas como irritação nos olhos, nariz e da garganta, como eu estou agora. Um estudo realizado em 2019 pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, acompanhou uma centena de cidades amazônicas afetadas pelo fogo e descobriu que o número de crianças internadas com problemas respiratórios dobrou durante a temporada de incêndios florestais nesses lugares. Os autores do levantamento estimam que viver num município próximo aos focos de queimada aumenta em 36% o risco de hospitalizações no público infantil. A inflamação causada por essas partículas pode também dificultar os mecanismos de defesa dos pulmões. Isso abre espaço para que bactérias e vírus peguem carona e causem infecções, explica a Saldívia. Essa mesma inflamação citada pelo patologista também bagunça outras partes do corpo, como o processo de coagulação do sangue, o que aumenta a sobrecarga sobre o coração. Agora, imagina o que isso pode representar para alguém que já sofre hipertensão, diabetes, colesterol alto ou arritmias. Ainda sobre os impactos imediatos das queimadas que trazem à saúde, Saldívia faz parte de um time de pesquisadores que avaliou os efeitos específicos dos incêndios florestais nas hospitalizações por complicações de diabetes. O trabalho publicado em julho de 2024 revela que existe uma relação direta e pouco conhecida entre a poluição relacionada às queimadas com internações de pacientes com diabetes. Para o pneumologista Correia, a queda da qualidade do ar não apenas exacerba as doenças respiratórias, como o agravamento de quadros como asma e a DPOC. A qualidade ruim do ar restringe as atividades do ar, as práticas esportivas, as atividades de lazer, os deslocamentos para o trabalho e escola. E isso tudo também traz um efeito psicológico importante, lembra ele. As repercussões de longo prazo. Os efeitos das queimadas podem se prolongar por semanas, meses ou até anos. Lembra aquela história de que os poluentes formam uma espécie de tatuagem no sistema respiratório? Uma parte das partículas fica no próprio pulmão e gera bronquite, enfisema e câncer. Outra vai para o cérebro, para os rins. Algumas dessas partículas conseguem atravessar a placenta durante a gestação e afetar o desenvolvimento do bebê, explica o patologista. O professor da FM USP destaca que pesquisas publicadas nos últimos anos tentam desvendar justamente o papel da poluição atmosférica vinda das queimadas na saúde humana. Há suspeitas de que as partículas geradas nesses eventos têm uma ação diferente do que é visto com moléculas que vêm de automóveis das fábricas, por exemplo. Numa série de reportagens no X, o antigo Twitter, o epidemiologista Osvaldo Ranzani, professor do Instituto de Saúde Global em Barcelona, na Espanha, destacou alguns desses trabalhos específicos sobre incêndios florestais. Alguns deles mostram que as queimadas resultaram num aumento expressivo nas hospitalizações e na mortalidade por problemas respiratórios, cardiovasculares e por outras as causas das regiões mais afetadas. Uma pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, Universidade do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e outras instituições publicada no ano passado, analisou dados de 2003 a 2018 e relacionou o aumento de queimadas em alguns biomas brasileiros com um excesso de mortes nessas regiões. Os incêndios em áreas de plantação de soja na Amazônia, por exemplo, geraram um aumento de 0,64 microgramas por metro cúbico de MPs, o que gerou 3.872 mortes em excesso. Algo parecido pode ser visto nas queimadas em campos de cana-de-açúcar na Mata Atlântica, que levaram a 7.600 mortes a mais, e no Cerrado a 1.632 óbitos extras. Outras investigações ainda detectaram que os incêndios florestais afetam o peso de recém-nascidos, estão relacionados com partos prematuros e podem até aumentar a frequência de problemas congênitos, como o desenvolvimento de fenda lábio-palatina e outros problemas neurológicos. Ainda em crianças, há estudos que encontraram uma relação entre os poluentes que vêm do fogo com absenteísmo
e baixo desempenho escolar. No geral, a poluição atmosférica, que vem de todas as fontes, incêndios, escapamentos de carro, indústria, queimadas de lenha, entre outros, provocou mais de 8 milhões de mortes em 2021. O dado que vem do relatório feito pela instituição da Unicef e o Instituto de Métricas de Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, ainda revela que a poluição do ar é o segundo principal fator de riscos para óbitos, atrás apenas da hipertensão. No Brasil, estima-se que 49 mil pessoas morram todos os anos por causa da poluição atmosférica, de acordo com o Centro de Consenso de Copenhague, uma organização americana que faz análises sobre políticas públicas. Para a Saldiva, destaca que as queimadas causam problemas de saúde em várias partes do mundo há séculos. Temos registros de incêndios florestais pelo menos desde a era colonial da América Latina e a partir do século XVI. Só que os incêndios nunca chegaram às áreas de grande visibilidade, diz ele. Nos últimos anos, eles passaram a afetar com maior frequência a Califórnia, os Estados Unidos e partes da Europa. No Brasil, vemos que eles começaram a acontecer agora na região sudeste. E se há algo de bom numa história terrível como essa, em que há destruição do bioma, adoecimento e mortes, é o aprendizado. Infelizmente, só melhoramos diante de algumas crises, de um susto, e tomara que a situação atual possa modificar as políticas públicas no futuro, conclui ele. Olha que reportagem sensacional.